Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, esteja com cada um dos irmãos e irmãs que conosco querem render culto a Deus. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos ensina e nos fortaleça na palavra e na fé. Nós invocamos o nome do Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir e cantar juntos o hino Bendito Jesus, Divino Pastor. Amados irmãos em Cristo, Jesus é o nosso Salvador. É aquele que carregou os nossos pecados para serem cravados na cruz. A promessa de que todos os que olharem para a cruz de Cristo e depositarem nele a sua fé, terão a grande bênção do perdão. Por isso é que somos ensinados e convidados a pedir perdão do nosso pecado, aquele que faz com que nós cometamos inúmeros erros diante de Deus e do próximo. Por isso eu convido a todos a, neste momento, confessarmos os nossos pecados a Deus. Senhor Deus e Pai de misericórdia, te confesso que pequei por pensamentos, palavras e ações, por coisas que fiz ou deixei de fazer, por falar ou por deixar de falar quando era preciso. Pequei por ingratidão, por soberba e por falta de humildade. Pequei por me desviar da tua vontade. Por isso te peço perdão. Recebe-me de volta, Senhor. Limpa o meu coração e renova todo o meu ser. Faz-me viver conforme o teu querer. Enche-me de confiança em teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, que deu a vida por mim. Em nome dele, de Jesus Cristo, meu Senhor, é que eu oro e peço. Amém. E a todos os que verdadeiramente arrependidos se colocam diante da cruz de Cristo e lhe pedem perdão, eu, como ministro da palavra, tenho a alegria de anunciar que os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados dos nossos pecados, nós queremos, como introito deste culto, ler o Salmo de número 100. Aqueles que têm as suas Bíblias nas suas mãos, podem neste momento fazermos juntos esta leitura do Salmo 100. Um salmo de ação de graças, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças
e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a leitura do Salmo. Nós novamente queremos ouvir e cantar juntos o hino Bom Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor pro mundo entender que moras no meu ser, viveres tudo enfim. A vida em mim, o coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus. A vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto do Antigo Testamento, previsto para este segundo domingo após Pentecostes, o texto de Êxodo, no capítulo 19, dos versículos 2 até 8. Êxodo 19, versículos 2 até 8, onde nós lemos: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Também queremos ouvir o evangelho previsto para este domingo, conforme Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 até o versículo 20 do capítulo 10. Mateus 9, 35 até o versículo 20 do capítulo 10. Onde nós lemos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Novamente queremos ouvir e cantar juntos agora o hino Oráculos Divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes
Amados irmãos em Cristo, nós queremos meditar no texto do Evangelho há pouco lido, o Mateus 9, dos versículos 35 até o versículo 20 do capítulo 10. Na última quarta-feira, foi lembrado o dia do pastor. Nós todos os dias lembramos um ofício praticamente. E o ofício do pastor também é lembrado no dia 10 de junho. Em algumas outras igrejas, este dia é lembrado no dia 8 de junho. Nós, como IELB, lembramos no dia 10 de junho. Algumas pessoas nesse dia mandaram mensagens parabenizando por este dia. O pastor é aquele que é escolhido, separado, para pastorear o rebanho do Senhor, as ovelhas do bom pastor Jesus. E eu digo que isso não é uma tarefa fácil. Na verdade, nunca foi. Porque muitas ovelhas são ariscas, teimosas, gostam de fugir ou simplesmente andar onde bem entendem. Mas ser pastor também é gratificante, quando nós reconhecemos que, com toda a nossa fraqueza, com todas as nossas limitações e dificuldades, Deus fala e age através de nós, os pastores, para buscar os perdidos, para santificar constantemente aqueles que lhe pertencem. Esse trabalho, como eu já disse, está se tornando cada vez mais difícil em meio ao avançar do mundo. Está se tornando mais difícil em meio às tantas pregações falsas, em meio aos falsos profetas. Mesmo que Jesus tenha dito que isso iria acontecer, e ele disse isso, Mateus 24, mesmo que os pastores fiéis leiam e expliquem, que apontem para esses falsos profetas, essas falsas profecias, muitas das ovelhas do Senhor estão dando ouvidos a essas falsas mensagens e se perdendo. E elas não são mensagens feias, ruins. Tais mensagens são bonitas à primeira vista, porque elas encorajam, fortalecem, animam, mas não falam do personagem central de toda a Bíblia, Jesus Cristo. E quando falam de Jesus Cristo, distorcem o que ele realmente disse e fez, transformando apenas em um curandeiro ou num banco de investimentos em que a gente coloca tanto dinheiro e recebe outro tanto. Por isso a tarefa do pastor está ficando cada vez mais complicada. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. E isso fica claro no texto do Evangelho de Mateus que nós lemos hoje. Quando Jesus chamou seus discípulos e os enviou para pregar que estava próximo o reino dos céus, deu a entender que alguma casa não os receberia, nem ouviria as suas palavras. Ou seja, os 12 escolhidos diretamente por Jesus para a tarefa de levar o Evangelho ao mundo, encontrariam resistência. Uma resistência à palavra, resistência ao que é ensinado, resistência ao reino dos céus. E é isso que Jesus quer dizer com a punição a esses que não querem ouvir. Ele compara a punição que aqueles que não querem ouvir e não querem receber a mensagem do reino dos céus a uma punição maior do que receber um Sodoma e Gomorra, duas cidades do Antigo Testamento que foram destruídas por causa do seu pecado, por causa dos seus atos pecaminosos. Ou seja,
deixar de ouvir, não querer ouvir o anúncio do reino dos céus, é maior pecado do que qualquer outro, porque esse se opõe ao trabalho do Espírito Santo, que é o de apontar para Jesus como Salvador. Quem não quer ouvir a mensagem do reino dos céus, não quer receber Jesus como seu Salvador. Jesus enviou os seus discípulos para o meio de lobos, como ovelhas para o meio de lobos. Ele disse que os seus discípulos talvez seriam entregues nos tribunais, seriam açoitados nas sinagogas e levados à presença de governadores, obviamente, para dar explicações do que estariam ensinando. Todas estas palavras podem amedrontar alguns pastores ou candidatos a pastores, mas isso apenas mostra como é importante esse ofício. É um ofício diferente de todos os outros, um ofício que necessita de muito comprometimento, um ofício que exige muita oração e muita confiança de que realmente é Deus que está falando através dos seus escolhidos. Mas tudo isso, meus caros irmãos e irmãs na fé, a escolha dos primeiros pastores, dos discípulos, apenas teve início porque Jesus, o bom pastor, se compadeceu das pessoas que o seguiam, da multidão que o seguia, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Jesus viu as multidões que o seguiam, aflitos e exaustos, e teve pena daquelas pessoas, teve compaixão daquelas pessoas. O povo de Israel sempre foi servido de profetas que traziam a palavra de Deus para eles. O primeiro grande profeta, Moisés, do texto de Êxodo que nós lemos hoje. Muitos foram os profetas que serviram de ligação entre Deus e o povo. Mas esse povo, que deveria ser aquele que levaria ao mundo a conhecer a Deus, como diz o texto de Êxodo, passou a não ser unânime nessa tarefa. Como em todas as épocas, alguns se desviaram e se perderam, não dando ouvidos aos profetas, aos pastores da sua época. Entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e de João Batista, o primeiro grande profeta, ou o maior profeta, como disse Jesus, do Novo Testamento, se passaram cerca de 400 anos. Foram anos em que o povo não mais ouviu as palavras que praticamente todos os profetas diziam: assim diz o Senhor. Algumas gerações daquele povo não ouviu uma nova palavra de Deus. E isso fez com que muitas pessoas andassem aflitas e exaustas, atrás de muitos que apareceram dizendo-se profetas, alguns até mesmo se chamando de Messias, salvadores. Elas sentiram sede e fome da palavra de Deus. Sentiram a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Uma hora atrás de um, outra hora atrás de outro. Mas, como disse Gamaliel, no texto de Atos 5, todos aqueles que vieram como Messias, como grandes profetas, morreram. E quem os seguia foi disperso. Porque não eram o verdadeiro Messias, não eram o verdadeiro Salvador. O verdadeiro Salvador é aquele que se compadeceu daqueles que tanto esperaram por Ele, a ponto de ficarem exaustos e aflitos. O Salvador viu a necessidade de enviar-lhes trabalhadores para esta seara tão grande, como diz o texto, e assim o fez.
escolheu os primeiros trabalhadores para esta seara grande, os seus 12 discípulos, homens, não os melhores homens, não os mais poderosos, homens, não os mais sábios, mas seres humanos com defeitos, com dúvidas, com fraquezas, mas seres humanos que sentissem, primeiro, a sua própria necessidade de serem guiados por Deus, e segundo, que sentissem a necessidade daqueles que eles próprios guiariam até Jesus. E esta é e continua sendo a tarefa dos pastores de hoje, guiar pessoas até Jesus, principalmente as pessoas que, aflitas e exaustas, não confiam em mais ninguém nas suas vidas. Pessoas que se sentem necessitadas do Salvador verdadeiro, do Salvador que se compadece das suas ovelhas, principalmente das ovelhas que andam perdidas, que andam de um lado para o outro, atrás de vozes que talvez nem tragam a palavra verdadeira. Essas ovelhas, o bom pastor Jesus ainda quer alcançar, e a estas ovelhas ele quer oferecer verdes pastos e levar a águas tranquilas, águas de descanso, como diz o salmista, autor do Salmo 23. A tarefa da igreja é, ainda hoje, dar condições para que o chamado do pastor Jesus por suas ovelhas seja ouvido. A voz de Jesus ainda hoje é ouvida através de pastores fiéis que se preparam, que estudam, mas muito mais. São apenas instrumentos de Deus aqui no mundo. A todas as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor Jesus, fica o próprio pedido de Jesus, de que orem para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara. É preciso que se ore, é preciso que se peça ao Pai por pastores, por profetas. Oremos nós também para que Deus levante pessoas, jovens ou não, para este trabalho difícil, mas muito especial, de levar a sua palavra a todos os lugares. No caminhar da igreja, neste tempo de Pentecostes, essa deve ser a nossa primeira oração. Mande, Senhor, trabalhadores para a tua seara, em nome de Jesus. Amém. Pave op Pommerisch, für alle, was das versteht. Liebe Schwestern und Brüder, von der Mirweg ist der Preis in der West. Veel weiter das nie, veel kennen nicht so was. Der 10. Juni ist der Preis in der. Ein Preis ist da, was utsucht wurde, ist, der Herr sein Job behangen. Und das ist keine leichte Arbeit. Ist noch nie es West. Da war Werkshop sind nie fromm. Da lopen jen, wo sie willen. Da hebben Arbeit, grote Arbeit. Aber Preis das in ihr sehr gut wird wie verstaut auch. Dat wir schwach sind, dat wir nie alles mag kriegen, dat Herrgott durch uns vertellen deed mit zijn Volk, tam zijn verbistige Schop top halen, tam heilig maken alle wat dat hören da. Der oberste Preis der Sinn sprach. Das wird immer schlimmer. Arbeit überwillt, Preis der Sinn. Da kommen so viele Falschprophets mit Falschsprechen. Ob Jesus das gesagt hat, dass das so kommen de,
Of de richtige prijs dat prijgt hebben, hoe prijg je nou? Immer weer gaan veel jeen nog dat wat falsch is. En daar zich terwege damit verbießt. Und das sind nicht schlechte Prägen, das hört sich gut an. Sind wirkmals hübsch Prägen, gar wör, was Kraft geben will, was annehmen da, aber was Jesus besitzt lässt. Da prägen nicht über Jesus. Und wer sucht für Jesus was sehr da, sind Teile, was ihm bloß wiese so ist, was kurieren das alles, oder gerade im Dausus eine Bank, was Geld utgeben det. Dabei war das immer schlimmer, Preise sind überwillt. Das war klar mit der Test, was wir lesen haben von Matthäus. Der da hat Jesus sein Jünger aufgehört, zum Prägen, zum da sehen, dass das himmlische Königreich näher anweht. Hat auch gesagt, dat werk niet annehmen deren. Dat werk der Preis niet annehmen deren, niet horen willen. Werk deren sich niet einladen laten om naar Jezus komen. Dat werk der Königreich niet willen. Und das ist das schlimmste Teil von Herrgott, gegen Herrgott. Wer bliebe det mit seiner Timosie und wie das nicht horket, der Gotteswort, da war da was Schlimmes Tit durchsetzen als der Stadt, was Jesus sagt, det Sodom und Gomorra, was ganz inbrecht wurde sind, welche eine Sinn. Das Gotteswort nicht horket, ist schlimmer Sinn, als jede andere Sinn, was Jewe det. Doordat zin is gegen den Heiligen Geist. Der Gotteswort nicht hören, ist nie der Heilige Geist hören. Jesus hat sein Jüngers geschickt, so als Schöpfmann gewillt haben. Er hat gesagt, dass sie angeheft waren deren, utschacht waren deren und vor der Gouverneur schickt waren deren. Tom zeggen wat zij erleden deden. Dat wist dat hij Gottes woord prägen, ze wat groots is, ze wat important is, dat er veel beren te gebruiken deed. En dat het weten is, dat Herrgott vertellen deed met zijn volk door de priesters. Der erste Jüngers uitzoeken, der erste Preisters. Dat is bloß passiert doordat Jezus dood hat, da Lü wat so rimmer ginge, so als Schop wat keine Preister had. Da wäre al afflit und Mut vom Rimmer lopen, hine Keils, wat sehr der wieder Prophets und werk sogar der Jesus Christus. Aber leite alle op een weg. Dat Israëls volk, wer gewoond immer Prophets hebben, wat der Gottes woord brengen deed. Aber dat wäre nun al 400 Jahre ungefähr, was keine Prophets mehr hadden. Ver von der wat uitzicht wurde, was wäre, tam da wild kennen mogen, wer Herr Gott wäre. Der Israels Volk, da hat sich verbüßt. Da wäre betrogen worden mit Wör, was nie der Gotteswort wäre. Das haben auch, dass die rund ihm gav deren und müde waren deren, doordat fehlte der richtig Gotteswort. Da hat Durst und Hunger auf der Gotteswort. Daarop hat Jesus doet. Jezus het gezegd dat de lui prijs broeken deden. Hij het gezegd dat de een groot, de een groot was.
over de arbeidsløse fejldele. Daarop had hij zich de jongens uitzicht, keels, niet de oudste keels, niet de kluigige keels, niet de sterkste keels. Keels wat defects hadden, wat twijfel hadden, wat zwak werden. Over keels wat weiter deden, dat zij de einste zin wat de Gottes woord broeken dau. Dat zij leed moeite waren voor Heer God. Dat zij verstaan kunnen alles wat de lui vernemen dau. De lui wat zij naar Jezus brengen moeten. Dat is de prijs in arbeid heute nog. Lui gaan brengen naar Jezus. Ouders lui wat al mooi zien van Riemen lopen, wo nicht herkomt. Dat wat de weres rere broeken dau. De rere wat zich toeren deed, voor der wat Riemen lopen, zoals schop ohne prijste. En zie nog veel, wat zo Riemen lopen daar bewilt. Daar broeken alle de gouden prijste Jezus. Dat keer zijn arbeid heute nog, is maken dat de lui hoger kunnen de gouden prijs te zien raupen. Dat wat heuden met de prijs te zien sprak, over de prijs te zien sprak, zien bloos Heer God zien sprak. Heer God zijn instrument hier op de wereld. En de keer moet dat maken wat Jezus zegt het. Bieren dat Heer God arbeidslui schikken om zijn eend op maken. Dat kunnen en moeite wie heute ook nog dau. Bieren dat Heer God ons nog prijstes geven dat hij de prijstes kracht geven om alles uitholen en niets bezit laten, dat Gottes woord prijgen. Bloos dat Gottes woord prijgen. Wo de oudste prijste zijn sprokhouden is, Jezus Christus. In deze Pinksttijd moet ons eigen gebed zijn, Heer God, schik ons arbeidslui om die grote eend op maken. In Jezus zijn naam. Amém. Convido a todos a neste momento falarmos com Deus em oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Mais uma vez pudemos ser chamados ao arrependimento. Mais uma vez pudemos pedir Teu perdão. Mais uma vez usaste de Tua misericórdia para nos levar para junto de Ti. Gratos nós somos por isso. E nós te pedimos, Senhor, estamos passando por um momento em que não podemos nos reunir na Tua casa, mas nem por isso deixaste de nos encher de oportunidades de ouvir o Teu falar. Faça com que usemos estas oportunidades com muito carinho, para que tenhamos forças quando necessário, tenhamos alegria em meio às tristezas, tenhamos esperança em meio a tanto desespero. Tu, Senhor, que cuidas dos Teus filhos, dá-nos saúde neste tempo de pandemia. Não permita que isso nos cause nenhum mal. Ensina-nos a respeitar os nossos limites e fraquezas, para que não sejamos levados à tentação de achar que podemos brincar com a nossa vida e a vida dos outros. Que valorizemos a vida que Tu nos dás, a vida que nos mantens todos os dias. Gratos nós somos pela vida e por cuidares de nós. Senhor, nós lembramos esta semana do Dia do Pastor. Ensina-nos a valorizar este ofício, assim como Tu o valorizaste. Ensina-nos sempre que devemos orar
para que tu levantes pessoas para este ofício, porque a tua seara continua grande e cada vez menos são os trabalhadores preparados para ele. Manda, pois, Senhor, trabalhadores para a tua colheita. Abençoa, Senhor, e guarda cada um, cada irmão, cada irmã que esteja nos ouvindo, cada filho teu, cada ovelha tua neste mundo. Em nome de Jesus, o bom pastor Jesus, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê em Cristo Jesus a sua paz. Amém. Para finalizar este momento de culto, convido a todos a cantarmos e ouvirmos juntos Refúgio e Fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio.